Boa noite a todas. Como é bom estar com vocês, mesmo que seja online. Eu queria estar pertinho de todas e poder dar um abraço muito grande, mas Deus preparou para que nós pudéssemos estar online, mas sempre unida no mesmo pensamento, que é servir a Deus, né? No começo da pandemia, quando era para todos ficarem em casa, a Rede Globo lançou um slogan: fiquem em casa. E ainda dizia, em casa sim, sozinho nunca. Para nós, esse slogan não foi muito... não foi uma coisa que mexesse muito com a gente, porque nós estamos acostumados a ficar em casa sim, sozinho nunca, porque o Senhor nosso Deus está conosco. E Ele está conosco sempre. Então, onde estivermos, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, o nosso Deus está conosco. Então, nós nunca estaremos sós. Então, mas a pandemia está continuando, né? A pandemia está aí. Tem muita gente trabalhando em casa. Ai, tá difícil, né? Aguentar toda aquela família o tempo todo junto. Mas, quem sabe, Deus usou essa pandemia para que as famílias ficassem mais unidas. Então, tem pessoas que estão trabalhando em casa, fechou-se todo o comércio, os idosos não podem sair para a rua. E as pessoas têm que se proteger do vírus. Então, como que as pessoas estão se protegendo do vírus? Elas estão usando máscaras, né? Onde você vai, você vê uma máscara linda aqui, outra máscara linda ali, né? Mas as pessoas estão fazendo isso para quê? É para que haja proteção, né? E nós temos que lavar as mãos também, né? Lavar as mãos e ainda passar álcool gel, né? Se o sabão a história diz que só o sabão resolve. Mas quando você não tem a água e o sabão, você usa o álcool gel. Até a casa, que não, talvez não precisasse tanto daquele álcool, daquela que boa, né? Hoje precisa mais do álcool e da que boa. Então, estamos limpando mais as nossas casas, né? Tudo isso é para a proteção. Mas muita gente nessa pandemia tem morrido. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Que tristeza, né? A gente liga a televisão e ouve. Morreu mais de 500 pessoas, morreu mais de 1.000 pessoas, chegou a morrer em todo o mundo milhões de pessoas. E a gente fica muito triste com as notícias. Embora nós não tenhamos perdido nenhum dos nossos queridos, mas muitas pessoas perderam os seus entes queridos, né? Alguém pode estar pensando agora, mas por que a Loura está falando isso? Porque nós estamos passando uma pandemia viral. Não é uma epidemia, porque seria uma epidemia se fosse pouca coisa. Mas a pandemia é mundial. Nós estamos passando também, irmãs, uma pandemia espiritual, né? Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas estão abandonando Cristo. Já conheceram Cristo e estão abandonando. Muitas pessoas estão se afundando no pecado. E ninguém está fazendo muita coisa para mudar isso, né? Como na pandemia dizem que o governo não fez isso, o governo não fez aquilo, mas o governo tem feito bastante. A gente tem notado quanto que eles têm lutado para procurar vacinas para combater o vírus. Mas qual é a vacina que nós temos preparado para pandemia espiritual? Você tem pregado o evangelho para as pessoas? O antídoto é o evangelho. Muitas pessoas não querem saber desse remédio.
Você vai pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas não querem saber e rejeitam a Cristo. E muitas pessoas, outras pessoas sabem que estão na pandemia e não querem o remédio. Porque o remédio para a pandemia tem um preço. Qual é o preço do remédio da pandemia espiritual? É a renúncia. Muitas vezes nós temos que renunciar muitas coisas, e principalmente as coisas carnais. Para nós que estamos olhando quanta gente se afundando no pecado, a gente tem se preocupado em ir e pregar o evangelho para as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas não querem e rejeitam a salvação. Mas a nossa obrigação é encorajar as pessoas, porque muitas querem sair do pecado, mas elas não têm força. Sabem por quê? Porque se Deus não estiver atuando na vida da pessoa, a pessoa não tem força mesmo. Mas nós que somos cristãs, nós que somos filhos de Deus, nós temos a obrigação de encorajar as pessoas, né? O que é encorajamento? Encorajamento são palavras que constroem, são palavras que edificam as pessoas. Ele nos aconselha a usar palavras boas, aquelas palavras que constroem e que edificam. Quantas vezes nós ouvimos palavras que ofendem? E palavras que afundam as pessoas, e muitas vezes palavras que não edificam. Durante a pandemia, as pessoas têm que ficar mais com as famílias. E as famílias ficando juntos, muitas vezes a gente não ouve só coisas boas. Infelizmente, a gente ouve algumas coisas que a gente não gostaria de ouvir. Seja no meu lar, seja no seu lar, em qualquer lar. Não é só coisa boa. Mas a gente tem que orar para Deus e pedir, Senhor, me sustente nessa hora. Porque só orando é que nós vamos vencer qualquer luta, qualquer dificuldade. E nós vamos aprender a estar com a nossa família. E Deus, ele com aquele carinho vai nos ensinar como nos conduzir. Quando Jesus foi para o céu, ele deixou o Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo ia estar ensinando. Então, se você não está conseguindo ficar tão à vontade com a sua família e falando palavras boas, vai pedir para o Espírito Santo. Diz, doce Espírito Santo, se comigo, me ensina. Quando a Nilza orou, ela disse que a Loura tenha sabedoria. A palavra de Deus também diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, Deus ele vai dar sabedoria para nós viver e conviver com a nossa família, né? Mas, infelizmente, às vezes as palavras não são só palavras boas. Paulo, ele nos adverte que as palavras devem constituir dádiva aos que ouvem. A Lori vai ler para mim Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, palavras de graça aos que ouvem. Como é bom ouvir palavras graciosas, né? Palavras com doçuras, palavras que venham edificar você. E mais, nós temos que nos preocupar com as palavras para não entristecer o espírito. No capítulo 31 diz isso. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, nós estamos livres das amarguras, da cólera, da ira, da gritaria e das blasfêmias.
Paulo, ele nos adverte a sermos, no capítulo 5, verso 1 de Efésios, Paulo nos adverte que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Jesus e Paulo, eles são exemplo para nós no uso das palavras. Eles incentivam e apoiam. Paulo, ele estava num navio, ele saiu da Itália para ir para Cesareia, e Paulo estava nesse navio. E o navio estava para naufragar. Mas Paulo, ele não estava com medo, sabe por quê? Tinha vindo um anjo do Senhor e avisado que eles iam passar por grande tempestade. Mas que Paulo não ficasse preocupado, porque nem ele e nem ninguém da tripulação iria sofrer. Mas o navio ia sofrer danos. E Paulo, passando 3 dias naquela tempestade, no 3º dia, se vocês quiserem ler essa história, ela está em Atos, capítulo 27. Paulo, atravessando a tempestade, ele levantou-se e disse: tenham bom ânimo. Quem sabe o que é ter bom ânimo? Eu fui pesquisar o que era bom ânimo. Bom ânimo é vida. Agora vocês imaginem, Paulo atravessando uma tempestade, levanta-se e disse: tenham bom ânimo. Que dificuldade, né? Mas ele cria no Senhor. Muitas vezes nós vamos passar por tempestades e nós temos que enfrentar as nossas tempestades. Qual é a tempestade que estamos passando hoje? Qual é a tempestade que você está passando hoje? É a falta de fé? Talvez é medo, né? Todo mundo tem medo. É insegurança? Falta de dinheiro? Muitas mães estão passando tempestade de filhos rebeldes. Muitas pessoas estão passando a tempestade da falta da libertação. Muitas pessoas estão angustiadas e muitas estão com falta de amor. Muitas pessoas sofrem até perseguição no trabalho. Mas seja qual for a tempestade que você está passando, acredite, Jesus está conosco. Jesus está nos fortalecendo. Não há tempestade que o Senhor não possa acalmar. Então, quando você estiver passando por essa tempestade, lembre-se, Jesus está ao seu lado. Jesus está ao meu lado. Em Atos 23, 11, a Lourinha vai ler para a gente. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, Paulo, ele passou pela tempestade, mas Jesus se aproximou dele e disse: coragem. E Jesus se aproxima de nós hoje e diz: coragem. Nós temos que ter coragem. E nós temos que acreditar em Jesus, como Paulo acreditou em Jesus. Muitas pessoas estão encurvadas sobre pesadas cargas. Às vezes as cargas são emocionais. Às vezes a carga não é tão grande como a gente imagina. Mas quem passa uma carga emocional sabe o sofrimento que é. A carga emocional muitas vezes gera uma confusão tão grande que faz você se sentir tão cansado com a vida. Talvez você esteja passando uma carga emocional e não consiga sair dela sozinha. Então, quando nós não conseguimos, nós lembramos que Jesus fortaleceu Paulo e disse: coragem. Né? Leiam sempre Atos 23, 11, que diz que Jesus se aproximou de Paulo e disse: tenha coragem. E Jesus vai dar coragem para você também. Né? Tem muitas pessoas cansadas da luta da vida. Quão bom seria para elas ouvir palavras de encorajamento, né? Ouvir palavras sábias, muitas palavras de apoio.
tem pessoas que não apoiam as pessoas. Mas quando você está no fundo do poço e você encontra um ombro amigo que te escuta e você dá para ela uma palavra de encorajamento e uma palavra de apoio, soa como favo de mel para essa pessoa. Às vezes as pessoas estão tão amarguradas, que não sabem o que dizer, mas uma palavra de apoio, uma palavra de conforto, e essa pessoa se levanta, né? Quer nós queremos ser encorajadores, porque Jesus disse, tem de bom ânimo, ou quer que nós sejamos como Paulo, que também Paulo disse, tenham bom ânimo. Nós somos chamados a pregar o evangelho aos perdidos, né? Muitas pessoas desejam levar doçura para a alma das outras. É a hora de nós começarmos agora. A Sônia falou na pregação dela da semana anterior que sobre a semente, que nós temos que lançar a semente. Então a nossa obrigação não é só falar palavras bonitas, falar palavras boas, é pregar o evangelho. A semente é a palavra do Senhor. Nós temos que lançar a palavra do Senhor para as pessoas. As pessoas estão sedentas para ouvir, mas muitas vezes elas não querem só um abraço, elas precisam conhecer Jesus. Porque quando conhece Jesus, Jesus entra no coração e vai transformando. A Nilza também falou que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor. E é verdade. Na história da Bíblia, ele era Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos. E depois, Paulo, quando ele aceitou Jesus, ele virou Paulo. Então, Jesus mudou o nome dele. Jesus hoje muda o nosso nome. Vencedora, abençoada, né? Jesus muda o nosso nome. Vitoriosa. Jesus quer mulheres vitoriosas. O apóstolo Paulo, ele se tornou um grande exemplo para nós, quando ele disse, tenham bom ânimo. Obrigada.